Boa noite, gente. Estamos começando o nosso encontro marcado, que é a oportunidade de experimentarmos o verdadeiro encontro. Quer dizer, eu e você. O verdadeiro encontro só acontece quando nós temos a força, a coragem de ir além do superficial, de fazermos contato com o que é legítimo em nós. E eu acho que para isso, para que a gente possa ser verdadeiro e ter um elo verdadeiro, é primeiro preciso que nós nos harmonizemos conosco. Nós nos aceitemos. Você já pensou? Você se aceitar plenamente. É difícil, né? A cabeça que nós temos, cheia de informações de que eu não sou certo, que isso não é normal, que isso é errado, que eu tenho que ser assim, que eu tenho que ser assado. Nós criamos com isso uma desarmonia conosco, um conflito. Portanto, conflito é quando você está contra você. Obviamente, se você está em conflito, você tem relações de conflito. Se você não consegue nem aceitar a sua própria natureza, você também não aceita a natureza do outro. Você acha que vai ensinar, você acha que vai julgar, você acha que quer mudar o mundo, e aí o desacerto. A vida do desacerto é terrível. Mas para mim, olha, de tudo aquilo que eu tenho experimentado, em forma de vida, todo quanto é tipo de problema humano, sempre eu chego naquele ponto do desacerto com você mesmo. Se você não respeitar a sua natureza, você vai ter uma vida profundamente desequilibrada. Veja o medo. Medo é uma coisa aprendida, né, na sociedade. A sociedade, como é a sociedade dos nossos índios, cria os seus filhos sem medo. Não põe maldade na cabeça desde pequeno. Não nega a natureza de cada um. Sabe que o índio leva 2, 3 anos, quando ele tem uma criança, para pôr o nome? Porque primeiro ele quer ver como a criança é, que temperamento tem, para dar um nome de acordo com o temperamento da criança. Tal é o respeito que ele tem pela individualidade, pela natureza de cada um. Nós somos ao contrário, nossa sociedade, já botamos um nome e já queremos que se comporte de um jeito e negamos. Essa negação tem um preço muito caro. O medo pode ser uma coisa terrível dentro de nós. E pode chegar a um certo nível que hoje em dia já tem o nome moderno da síndrome, a síndrome do pânico. E quem está passando por ela nem sabe direito, né, como isso aconteceu e nem por que aconteceu, mas é uma experiência horrível. O pior, gente, é que cada dia mais eu ouço falar disso. Uma coisa que há 20, 30 anos não se ouvia tanto. Mas hoje você está percebendo o número de pessoas que estão sofrendo dessa síndrome do pânico, que é um negócio horroroso. Pois é, através desses estudos é que nós vamos ver como todos nós estamos no perigo de ter isso. Eu quero que você conheça 4 pessoas que estão tendo essa experiência. Nós vamos conversar com elas e vamos aprender com isso. É aqui a Karina, a Neuza, a Edilene e o Estevam. Vamos lá? Vamos receber com carinho. Estevam, fala pra mim, querido, como é que é a tua situação? Foi de repente? Como é que aconteceu isso daí? Foi súbito, eu tinha 19 anos e inexplicável. Com quantos anos você está agora? Hoje eu estou com 29 anos. 29, então faz 10 anos. 10 anos. Naquele momento ocorriam alguns fatos, né? Põe bem pertinho o microfone para me te ouvir. Isso, perto da boca. E a síndrome é uma coisa, é aquele medo das sensações corporais, né? Que você tem, você fica se analisando, né? Aquela coisa que surge repentinamente devido a... Como é que foi a primeira vez? De repente, você não sabe, não tem explicação. Você não tem nenhuma explicação. De repente, você começou a ter aquela sensação de pânico, taquicardia, como é que é? Foi uma madrugada. Eram 2 horas da manhã. Eu estava lá ouvindo som, tal, desliguei o som, fui me deitar. E de repente, dormindo, entrei num estado de vigília e com aquela sensação que a língua vai enrolar, o coração acelerou demais e comecei o corpo a ficar gelado, aquele suor. E entra num desespero, né? No momento e que você acha que vai morrer, é um fato. Para você está morto ali já. E começa a acudir as pessoas, chama a mãe, chama o irmão, chama o vizinho. Tá dando um troço em você, tem que chamar todo mundo, claro. Fui aprendendo através das terapias, logo iniciei uma terapia psicanalítica, passei por algumas diferentes alternativas e até chegar um momento de controlar.
Atualmente, eu não tenho mais a síndrome. Eu sou controlado, eu já aprendi a lidar com isso, consigo ter minhas responsabilidades, trabalho cotidianamente, sou professor de música, ensino, o que, na verdade, ajudou a me curar da síndrome, que é a minha ligação com a música. Sou compositor. Então, isso, hoje, para mim, eu vejo mais, tipo, estando aqui, uma forma de ajudar realmente uma população no Brasil para poder ter informações de que isso não mata, de fato. Não, mas que incomoda muito. Mas que você, se você... medo, né? Quem não teve medos noturnos, medos menores, e como o medo pode nos atormentar. Agora, imagina isso todo dia de uma maneira muito grande, como isso pode. Não é difícil a gente mais ou menos entender o que uma pessoa dessa passa. Deixa eu falar com a Edilene. Edilene, fala pra mim, como é que tem sido pra você a experiência? Difícil. Difícil, claro. Difícil. Claro. Eu faz 5 anos que eu tenho. Eu comecei como ele, do nada. Eu dormi e acordei com a sensação que eu ia morrer. Disso foi tomando conta de mim, eu não consegui mais controlar. E todo dia para mim era como se eu fosse morrer. Eu parei de comer, eu não comia porque eu achava que se eu comesse eu ia morrer. Fora as dores que dá no corpo, que você imagina que você está infartando. A primeira sensação que vem é que você está infartando. Aquela dor horrível, a sensação pior do mundo. Eu não sei como é a sensação de morrer, mas acho que deve ser igual. Por aí, Porque... Ou às vezes não, né? A morte é sem dor também, mas tudo bem, né? É uma sensação de muita dor. Muita dor. E você acaba deixando de viver. Sim. Porque você acha que... Você não sai mais Eu sozinha. Não saio, eu fazia 6 meses que eu não vou na casa da minha mãe, porque eu não pego um ônibus. Porque se eu estiver dentro, eu acho que eu vou morrer, eu tenho que descer, eu tenho que correr na rua pedindo ajuda às pessoas. Então eu vivo só no meu mundinho hoje, né? Eu vou até ali, volto correndo para casa e sento e fico. O que você está fazendo para ajudar a melhorar? Eu fiz terapia um ano retrasado, mas ela me indicou para um psiquiatra, porque ela falou que a terapia não adiantava, tinha que ser com um medicamento, né? Porque ela falou que estava muito avançado. Assim foi a psicóloga que me falou, e eu parei de fazer o tratamento. Falei, vou tentar mudar por mim mesmo, né? Controlo. Tá legal. Vamos ver agora a Neuza. Neuza, como é que está a sua situação dentro desse processo? Eu sei que você já está há 6 anos com isso, né? Sim, também como ele veio do nada, eu estava no trabalho, de repente eu tive aquela sensação de morte, eu pedi socorro, me levaram para o pronto-socorro, fui para lá, imediatamente eu procurei um tratamento, é muito difícil o diagnóstico, infelizmente até hoje a gente sofre muito até chegar ao diagnóstico, síndrome de pânico, porque você passa por inúmeros médicos, fazem inúmeros exames, né, para descartar outras possibilidades. Claro que pode ser, mas a gente tem um toque no coração, tem uma impressão de muitos... ataque cardíaco, sabe que ela está tendo medo? Vamos fazer exatamente, e a gente sempre vai a pronto-socorro, claro. E isso é uma dificuldade porque esses exames não são feitos lá, são feitos depois, ou seja, você tem um processo de sofrimento muito grande de não saber, e ao mesmo tempo o medo, no meu caso, que me apavorava, era realmente o medo da morte, de morrer naquele momento. Então, para mim era doloroso, porque eu já pensava nas pessoas que eu ia deixar, nas coisas que eu não ia mais fazer, na vida que eu amo, e isso me deixava mais ansiosa ainda, porque a síndrome do pânico eu acho que é o pico mais alto de uma ansiedade, né? Então, isso é doloroso, é complicado, eu abandonei a vida, né? Totalmente. Trabalho, abandona tudo. Graças a Deus, hoje eu digo assim, eu tive que enfrentar os meus medos pelo fato de não poder contar com ninguém. Isso foi positivo para mim. Hoje eu agradeço não ter ninguém, uma bengala, se diz assim, um motorista para me levar. Eu tive que encarar tudo sozinha. Então, isso ajudou a enfrentar o medo e a conviver, saber que eu poderia. Então, eu comecei imediatamente tratamento psiquiátrico, tomar medicamentos controlados e me deu uma equilibrada. A partir daí, eu procurei algumas alternativas, né, de yoga, acupuntura, etc., que eu procurei um equilíbrio
E a minha teimosia, que eu sempre fui uma pessoa muito teimosa, então eu falei, não, eu tenho que trabalhar. Eu sou sozinha, eu era sozinha, com filho para criar, você imagina. Eu tenho que correr atrás. Mas não é fácil. Até hoje eu ainda sou super ansiosa. Já faz 4 anos que eu não tenho mais uma crise. Graças. Mas tá ali, né, no risco. Mas sim, hoje estou aqui ansiosíssima, com certeza, não vou mentir. Mas eu falei, é um desafio. Eu vou lá, vou me expor, estou aqui me expondo, talvez, não, talvez para ajudar alguém. Mas estou realmente assim, não está sendo fácil estar aqui sentada para falar contigo. Mas por outro lado também você está se sentindo bem de estar fazendo. Porque é gostoso a gente ver que a gente supera, né? Eu fui lá, fiz e aí, o mundo não caiu, não. O mundo não caiu. Ai, que eu me sinto bem, né? E dá forças, né? Eu acho que dá força a mim também e aos outros também, né, Gasparito? Deixa eu conversar um pouquinho com a Karina. Karina, como é que está a sua situação? Há 1 ano só que você está com essa síndrome? Está aqui na minha ficha. Eu, na verdade, eu tive a primeira crise em 2005, também do nada. Eu estava na casa do meu namorado e resolvemos pegar o ônibus para ir embora para minha casa. Isso eu comecei a sentir um enjoo muito forte e eu virei para ele e falei, vamos parar? Eu acho que eu vou vomitar. Ele falou, mas você está com enjoo? Eu falei, tô. Paramos. No que eu já levantei do banco, eu já caí. E eu comecei, mãe, eu gritava, minha mãe o tempo todo que eu queria. Ele falou, mas o que foi? Aí ele me pegou no braço, me levou até a porta a final da porta e eu caí de novo. Quando eu desci, eu já caí na calçada com meu coração muito acelerado, uma dor muito forte no peito e eu não conseguia levantar, eu ia me arrastejando. E eu falava para ele, por favor, chama a ambulância agora, eu preciso ir para o hospital. E ele falava, não, e graças a Deus, Gasparito, era ele que estava do meu lado. Porque se eu estivesse sozinha, eu não sei o que ia acontecer comigo. Porque ele falava, calma, vamos fazer o seguinte, vamos subir, vamos pegar um táxi. Assim, eu te coloco dentro do táxi, nós vamos para o hospital, tudo bem? Eu não, pelo amor de Deus, eu que estava pedir carona no meio da rua. Alguém me ajuda. Bom, me levou para o hospital, chegando lá, eu fui melhorando um pouco, foi passando um pouco a taquicardia. E ele falou, vamos para casa então, e lá você fala com a sua mãe, porque assim ninguém te dá a medicação sem saber o que é. Aí quando eu cheguei em casa, agarrei a minha mãe, comecei a chorar, falei, mãe, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Ela falou, você está com a síndrome do pânico. Ela já deu o diagnóstico na hora. E eu nem sabia que isso existia. Só que daí pra frente, eu já não ia mais, perdi o emprego, saí da faculdade, perdi minha liberdade, eu não sei mais quem eu sou. A Karina que era há muitos anos atrás, eu fico me martirizando muito, porque eu me perdi. Eu me perdi como pessoa. E hoje, pensando bem em quem eu era, e eu vi que eu sofri uma decepção muito forte. Eu fui querer bancar a lindinha que eu não sou. Eu fui querer ser quem eu não sou. Dentro de uma empresa, trabalhei 1 ano, quase 2 anos, e vi muita coisa que me decepcionou muito. Sim, muita mentira, muita gente puxando um tapete da outra. E eu assim, Gasparito, antigamente eu era muito de... Falou, se você me pede minha opinião, eu vou falar, doa quem doer. Você me pediu minha opinião. Eu falava mesmo algumas coisas para chefe mesmo. Ah, você concorda com isso? Não concordo. Eu sempre falei o que eu pensava, eu nunca engoli. Eu nunca levava desaforo para casa porque eu ficava doente com isso. Eu não dormia, eu levantava porque eu precisava falar. Eu tinha que chegar no outro dia e com a mesma pessoa e falar aquilo que foi guardado no dia passado. E eu fui querer bancar a lindinha que eu não sou. A segurar há 2 anos aquilo que eu nunca pude falar. Porque até mesmo a família queria me mudar quanto a isso. Você não pode ser assim, você tem que engolir, você tem que... Você não pode falar tudo que te vem na cabeça. E eu fui guardando 2 anos aquilo que eu não era. Chegou uma hora que eu falei, chega, por R$400 eu não fico mais aqui. Não me mandem embora, então eu peço as minhas contas. A família foi contra também. Não, você não tem outro emprego em vista. Eu falei, mas eu vou ter assim que eu sair de lá. Pedi minhas contas e saí. Logo já comecei em outro trabalho, comecei a melhorar. Eu procurei ajuda de um terapeuta. Fiquei com o terapeuta 1 semana. Tomei remédio, mas não me fizeram bem. Joguei fora e não tomo remédio já até hoje. Tentei me controlar e me educar. Mas ainda tenho medo? Tenho. Eu deixei muita coisa restrita na minha vida. Tudo que toda vez que eu vou sair de casa eu penso 10 vezes, mas eu saio. Mas eu penso 10 vezes. O que eu considero é o seguinte, né? Quando você está falando umas coisas, o teu exemplo é onde fica mais claro, porque você acha que você se explicou melhor, talvez, porque você contasse um pouco melhor a tua história. Mas a gente percebe na tua história que você reprimiu o seu temperamento.
o material reprimido se transformou na tua doença. É sempre isso. Atrás de toda pessoa que tem uma síndrome, tem uma repressão. Igualzinho que ela contou, eu falava, me expressava. Aí comecei a entrar na conversa dos outros sempre. A gente começa a fazer besteira porque escuta os outros. E aí começa a negar. Aí você faz o quê? Você entra em desequilíbrio com você. Toda esta força dela que foi recalcada, agora ataca ela de repente, dá aquela crise. Gente, olha, a desarmonia com a gente é uma coisa muito séria. Temperamento é uma força da gente. Se você reprimi-lo, ele vai atacar você de alguma forma. Ele vai virar você do avesso. Em todas as pessoas com a síndrome eu vejo muito isso. O momento que por algum motivo eu comecei a me segurar, a querer forçar meu temperamento por isso, por aquilo, numa outra direção. E você percebeu bem, ela contou bem claro. Eu me expressava muito bem, eu estava ótimo. Aí comecei a pôr a opção de maldade que os outros põem na cabeça, deixei de fazer o que eu fazia, entendeu? Aí eu me arrebentei inteira. Vamos investigar isso na vida dos outros. Vamos lá, vamos falar com o Estevam. Estevam, vamos ver que a gente marca aí. Você com 19 anos, o que é que você aprontou? Quem você era e quem você resolveu ficar e por quê? O que aconteceu naquela época? Porque se você não perceber o que é e como você nega aquilo e como aquilo te dá as consequências, você nunca vai realmente controlar. Porque de repente você não sabe que negar aquilo é terrível, você dá uma negada, você tem outra crise. Como eu já vi acontecer. Você está compreendendo? Por exemplo, no dia que eu comecei a controlar minha ousadia, porque eu sou ousado, né? Eu sou assim, é o meu temperamento, tá? Porque é aquela coisa, porque você está sendo demais, você está sendo over, que aquelas coisas que o povo fala, aquelas maldades, entendeu? E eu entrar naquilo. Quando eu comecei a controlar minha ousadia, eu comecei a ter medo de voar. Eu voava muito, eu viajava muito, viajei muito, várias vezes. E eu tinha medo de voar. Dava crises no avião. Demorou um tempo para mim entender que aquilo era a manifestação da minha repressão. Quando eu percebi isso, eu falei, agora que a franga vai sair mesmo, eu sou assim e não quero saber o que os outros pensam. Quando eu assumi essa minha característica, eu usei bem, eu nunca mais tive medo. Então é importante a gente achar o que está mal entendido, o que... Porque você é capaz aí de reprimir outra vez por uma situação, daqui a pouco está com uma crise, aí você vai ficar desesperado porque você pensou que não ia ter mais e de repente ela voltou. Então, se você entender, você também pode ter um controle definitivo sobre isso, porque, na verdade, você tem, né, a facilidade de negar alguma coisa em você que pode dar uma consequência muito grave. Então, quando você faz o estudo, é bom, como é que eu era e o que eu neguei para começar a ter esse piripaco primeiro? Vocês duas também, vão fazendo. Bom, eu diria o seguinte, numa fase onde eu tinha 14 anos de idade, eu estava trabalhando artisticamente com um grupo onde eu tinha até um empresário que era o Alan do Polegar na época, e a gente fazia shows no interior de São Paulo, eu cantava, então meu pai era muito participativo, até um ponto. Ele viu que ainda não era a hora que eu ia ganhar o dinheiro, trabalhando assim, e ele estava gastando demais me levando para o interior, para cantar, cidades do interior e tal. Ele falou, tá na hora de você sair, para com isso. E eu fiquei frustrado. É uma coisa que me reprimiu bastante. E eu pensei, puxa, agora meu caminho que estava andando travou. E hoje eu entendo ele, porque na posição dele, ele pensou, meu filho vai acabar sendo um vagabundo desse jeito, né? Então eu quero outras perspectivas para ele. Só que a minha sempre foi musical, desde pequeno eu comecei a compor e tal. Oi? Ele parou, você parou quando de fazer esse trabalho? Fiz até os 15 anos, depois sozinho fui atrás de bandas, comecei a cantar rock and roll e fazer tua carreira. De repente você interrompeu ela. O que é que te levou a ter a síndrome? O que é que você conteve? É fácil, não seja complicado, é fácil. Se você quiser, se você não quiser, meu amor, pensa um pouquinho, enquanto eu converso aqui com o Eli. Enquanto o Estevam estava pensando, eu queria ver o que é que você está pensando, Nilza, do teu percurso, antes obviamente, de você ter a primeira crise. Como é que estava a tua vida? O que é que você conteve? O que é que você negou? Como é que é esse contexto? Vamos lá, conta para mim. Olha, O que você achou aí?
Teve vários fatores. Eu acho que foi uma somativa de várias coisas. Por exemplo? A primeira delas foi aos 20 anos, quando eu perdi minha mãe, muito jovem. Ela teve uma morte súbita. Isso mexeu demais comigo nessa época. Passado isso, depois o meu pai também perdi bastante jovem ainda. Mas aí você já tinha síndrome? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Você estava naquela vida? Eu estava naquela vida descontentíssima, tendo que vir para cá. Longe e tal, difícil de tendo lidar. que vir para cá contrariadíssima, mas por necessidade, por uma questão de até de sobrevivência, né? E ao mesmo tempo eu estava desmotivada, porque contratavam pessoas até na empresa com salários, até com cargos melhores que o meu, e eu estava meio deixada de lado, eu via que eu estava meio deixada de lado. E aí, essa síndrome estourou. Foi na época que eu estava muito descontente. Muito bem. Eu sei que você estava muito descontente e tal, mas antigamente, quando você ficava descontente, o que você fazia? Eu pedia a conta e ia embora. Falava, olha, eu vou para outra. Entendeu? Você tinha uma audácia. Tinha, mas aí... Você tinha uma audácia, você tinha uma força, você tinha um impulso. Sim. Nessa situação, pela conjuntura e pela leitura que você fez da conjuntura, você achou que devia deixar essa audácia mais para trás e aguentar a barra. Claro. Aí pimba a síndrome. Aí veio a síndrome. Entendeu? Negou. Vocês estão vendo o ponto que ela negou? E eu foi parecido com o meu. Audácia. Mas ela entrou naquela viagem de achar que ela era uma coitada, e que ela não tinha força. Aí se arrebentou. Eu acho também até por uma questão, sei lá, de chegar aos 40 anos, suponhamos. Tô chegando, tô ficando velha, não vou conseguir um outro emprego. Isso daí é conversa dos outros, porque você sabe que você é. É isso que eu digo, gente. A gente entra numa conversa ruim. Mas a gente ruim, pensa, Gasparito. Mas pensa, isso que é pior. Pensar você pode, o duro é acreditar que pensa. Minha cabeça, eu não acredito mais em tudo que pensa, porque quando eu acredito, eu fico louco. Eu falei, eu não vou acreditar em tudo que eu penso. Minha cabeça é louca, porque eu ouvi tudo, depois fica com isso. Não. Eu vou acreditar no que eu sei que eu sou. E sei que eu preciso. Eu aprendi muito sobre, como eu contei para ele, eu aprendi muito que a minha audácia, ela é importante, eu preciso dela na minha vida, eu não posso negá-la porque me faz muito mal, e eu preciso usá-la. Usá-la até com inteligência, mas usá-la. A audácia é um dom, você também tem. Você tem uma força e uma audácia e uma confiança quando você quer a coisa, que é um dom. Agora vai agir como uma pamonha, o dom fica para dentro, aí o dom te deixa doida. É isso que eu quero mostrar. Se você perceber que você tem isso, eu sei, e não mais negar isso, você está curada. Você está curada. Se você tem isso, e volta a acreditar nisso, e deixa as bobagens, você está curada. Nunca mais você vai ter uma síndrome, porque você vai saber que a síndrome é quando você nega. Quando você entrar na pamonha, na tadinha, você apanha. Quando você ficar com a fortuna, com aquela que vai, faz e acontece, e faz mesmo, e tem valor, e faz, porque é o tanto que você sabe fazer, você vai e faz, você não tem mais a síndrome. E eu quero, é o modo de você controlar essa situação, reconhecendo onde é que está a tua falha. Entendi. E o que ela representa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim, com certeza. Porque aí está na tua mão. Fala, pera lá, isso aqui eu já sei que eu não posso, eu não deixo, porque se eu deixar, tudo vai virar doença para mim. Sim, é uma necessidade que... Eu assumo minha audácia por necessidade, porque eu digo, se eu não tiver audácia, se eu não assumir, eu vou ficar como eu fiquei, eu não aceito. Eu quero fazer muita coisa na vida, quero viajar de avião, quero fazer as coisas, eu não posso ficar sem ela. Deus me deu porque eu vou precisar. Com certeza. Concorda? Então, aí eu me equilibro comigo. Eu não sei se agrada o mundo, não sei se o povo gosta, não sei se o emprego quer, se o emprego quer, tchau, vou me embora, porque eu vou me adaptar a mim. Porque se eu não me adaptar a mim, se eu não me aceitar, se eu não ver que eu sou assim, que eu preciso disso, daquele outro, eu vou me desarmonizar. Se eu desarmonizar, eu vou pirar. Não interessa se o mundo vai me dar ou não vai me dar apoio. Não interessa, eu tenho que me dar, porque é minha pele. Você concorda? Concordo. Porque essa é tua pele. Mas a fulana não gosta. Mas e aí? Às vezes a gente se vê em alguma situação que você se vê obrigado a aguentar aquilo, até não é até por falta de audácia. Eu acho que aí é mais uma questão de você ficar pensando, por ser ansiosa, ficar pensando lá na frente. Bom, naquela época eu tivesse falado, eu não vou para a Alphaville, tchau, vão vocês, eu não quero mais, acabou. Para mim a empresa
ou eu aqui, o meu emprego. Então, eu teria continuado e batalhado outra coisa e com certeza eu teria conseguido. Hoje eu penso assim. E é isso daí. Mas é essa daí que é a verdadeira. Você negou ela por causa de pensamentos contrários, bobagem? Por modismo, por medo, talvez. Por bobeira. Entrou numa que não é a tua, dançou. Isso é para qualquer um, né? Isso não é só para você. Por isso que eu digo, qualquer um aí em casa pode ter um ataque desse de repente. Muitas vezes vocês estão inconscientes que estão lutando contra coisas importantes em vocês. Por causa da situação, por causa de acomodar, por causa disso, por causa daquilo, vocês vão contra. E quando vão contra, tem o piripaque, não sabe nem por quê. E normalmente ninguém fez por maldade. Ela não fez por maldade, ela fez porque achou que devia fazer. Mas a consequência foi terrível. Não? Muito. Agora deixa eu falar um pouquinho com a Neuza. Neuza, me fala. O que você está aprendendo aqui nessa conversa? Como é que você está se olhando? Vai, me conta, menina. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Eu acho que eu comecei a querer chamar a atenção dos meus pais. Porque quando eu casei com 17 anos, e quando eu era, na minha infância, era meu pai pela minha irmã e minha mãe pelo meu irmão. E eu, como era do meio, sempre era mais afastada. E quando eu casei, continuou essa situação. E eu queria, de qualquer forma, chamar a atenção deles, dizer que eu estava ali. E eu quis me passar, eu penso assim, como uma coitada. Aí eu comecei com coisinhas pequenas e fui deixando levar as coisas para mostrar para minha mãe que eu era uma coitada, que eu precisava dela, que ela tinha que estar comigo presente. E eu queria que ela estivesse comigo todos os momentos. Você deixou de lado por causa dessa história? Porque tem criança que é assim. Criança não, gente. Eu não sei não. Se vocês não estão complicando a sua vida porque vocês querem o amor do pai, a atenção do pai, a aprovação do pai. Vocês acabam a sua vida porque vocês querem. O que você deixou de ser? Deixei de ser, sei lá. Fala. Eu era uma mulher animada. Animada, olha. Contente, perua. Piruona, assanhada, sem vergonha. Demais. Sem vergonha, olha aí, ó. Isso. Só na exuberância. Eu era assim mesmo. Mas, claro, exuberante. Você tem um tipo exuberante. Temperamento. Isso, né? Doidona. Doidona, tô nem aí pra nada. Cheia de vida. Eu acho que é isso, cheia de vida, expressiva. Isso. Porque exuberante quer dizer expressiva, cheia de vida, né? Gostosona, assim. Tá. Aí resolveu prender para fazer a atada da mãe, para dominar a mãe. Isso, e o pai? E o pai? Olha a criança perversa que ainda quer aquilo que quer. É uma cavalona, mas ainda quer. Isso. Aí você prendeu a perua. Isso. A perua ficou louca e atacou ela. Atacou eu. Atacou? Vai prendendo a sua perua, mas você vai parar. Sabe aqueles brincão que você queria pôr, você não põe, né? Porque não pega bem na minha idade. Vai prendendo a perua. Uma hora que ela tá atacada e deixar louca, você vai parar no psiquiatra e encher de ferramenta de taxa preta. Olha, respeita o que em você é fundamental. Como é que você vai ter alegria se você não aceitar você como você é? Mas no caso dela, nem é nada de mal, né? Você é uma pessoa só alegre, exuberante. Nem é nada de mal. Nada disso que nós estamos falando é de mal. Na verdade é que a gente está numa ruim, né? Até hoje eu sou assim. Mas aí eu sei que você é pior ainda. Você nem mostrou metade. Agora nem eu quero saber da metade. Eu quero saber se você está afim. Sabe, não simpatizar mais com essa mimada, entendeu? E botar ela na linha. Ela tem que aceitar os limites dela e os limites dos outros. Que se não tiver respeito pelos outros, não tem respeito por ela mesma. Se respeite. E eu fui criada só reclamando de doença. Então eu tenho as mesmas manias que ela tem, minha mãe até hoje. Mentira, isso já é. Não, Gaspar, eu sou igualzinha a ela, nas manias de doença, de achar que eu sempre doente. Não acho que é isso não. Eu vou explicar como é que é isso daí. É assim, eu estou grudada tanto na minha mãe, psíquica e energeticamente, que eu estou vivendo a vida da minha mãe e não estou vivendo a minha. Isso. Porque a nenê, ela quer que ela quer, esse bicho ruim, e fica lá grudado na mãe. Isso. E você simpatiza com essa menina dentro de você. Isso. Fala, tada dela. Gente, enquanto vocês protegerem essas coisas, vocês vão ficar encrencados, vocês vão ficar criança, vestida de adulto, que parece adulto, só que parece um adulto, mas isso aí não é um adulto. Isso é um bebê, porque ela não quer crescer enquanto ela não dominar todo mundo do jeito que ela quer. Mais ou menos. Isso chama-se bicho ruim. Mas o preço é caro. Você está arrebentando a sua vida. Isso. Você está acabando com a sua vida.
Meu pai separou da minha mãe e eu senti como se fosse de mim. Tu percebe? Olha que loucura, como você tá grudada nela. Isso, eu acabei ficando com raiva dele. Ela não tem individualidade, ela tá vivendo tudo que é da mãe. O sentimento da mãe, a perda da mãe, a dor da mãe, a alegria da mãe, tudo da mãe, grudada. E a mãe não tem nada com isso. A mãe não tem nada com isso. É ela. E a mãe não pode fazer nada, porque é ela. Enquanto ela não tiver um acerto de conta com ela. E de ela pegar e conversar com essa, parar de proteger essa menina dentro de você, essas manias dentro de você, botar essa menina tem que crescer. Tem que tomar vergonha, tem que ficar largado de querer ser denezona. Você que está aqui para assumir você, não sua mãe, nem seu pai. Com certeza. Enquanto você não pegar e tirar isso dela, você não desgruda da mãe, você não vai ter nem espaço para você aí dentro. É porque não tem espaço para mim, porque eu quero viver a vida dos outros. Vive a vida do outro. Ai, menino, eu não sei não quando você está fazendo isso aí em casa, hein? Mas eu acho que tem a ver. Enquanto você pensa, eu vou escutar aqui uma mensagem do Soares. Ai, gente, estamos aqui conversando com as pessoas. Cada uma é uma história, mas em todas elas a síndrome só aparece depois de ter negado algo significativo do temperamento da pessoa, né? Algo que é uma qualidade, em que em algum momento a gente acha que não, por causa disso, por causa daquilo, e nega essa força. Essa força reprimida, ela começa a se manifestar de uma forma explosiva dentro de nós, criando as dores corporais, obrigando-nos a ficar parado e tomar conta da gente, que é o que a gente não está fazendo. Porque quando o cara está na síndrome, ele é obrigado a parar tudo na vida e tem que tomar conta dele. Olha que coisa incrível como a vida é. A gente tenta fugir, de repente, na fuga a gente acaba encontrando exatamente o que temia. Eu vou fazer intervalo e volto já. Pois é, gente, estamos aqui no nosso encontro marcado, diante de uma grande verdade. Ninguém foge de si mesmo. Quando você pensa que está fugindo, tudo na vida está trabalhando para que você se entre em confronto com aquilo que você não quer. Porque quanto mais você não quer ser, mais a vida exagera para você ver e aceitar. Eu sinto que as forças da vida é manter o ser integrado, ele com ele. Quando na nossa ignorância nós nos dividimos, uma parte aceitamos, outra não, parece que a vida luta para trazer tudo de volta, criando uma situação que nos obrigue a aceitar o que não estamos aceitando. E nós estamos vendo isso no caso, aqui estudando a síndrome do pânico, a experiência dessas pessoas dentro dela, de que, quando você se nega muito, a vida te coloca numa situação de só, porque vocês ficaram só. Numa situação tão terrível que vocês tinham que tomar conta de vocês desesperadamente. Não podia até fazer mais nada, tinha que tomar conta. É como se algo fizesse tanto escândalo dentro da gente que dissesse, você tem que prestar atenção em mim. É porque a síndrome é isso, né? O ataque é, você tem que cuidar de si. Cria um mundo. Presta atenção em mim. Dor quer dizer muito isso, né? Presta atenção em mim. Como se aquela força que vocês negaram, aquela parte de vocês negaram, dizer, não, vocês têm que voltar para mim, você tem que me assumir. Ela fica lutando, puxando de volta. Como? Fazendo você entrar no seu corpo, porque a dor faz a gente sentir o corpo. Então ela provoca a dor. Ela provoca aquele espasmo todo, como quem diz, volta para si, você está fora de si. Engraçado como reage as nossas forças instintivas quando nós a negamos. Ela tem um mecanismo de não impedir que a gente se rompa, se divida. Ela procura, a todo custo, mesmo a custo de sofrimento, trazer você de volta à sua verdade. Entendeu? Porque é a força da integridade. O ser humano tem uma força chamada integridade. Essa integridade é que produz todos os sintomas para você voltar para você. Eu chamo de sistema de integridade. O sistema de integridade é onde está, por exemplo, o seu sistema imunológico, o sistema de regeneração. É o sistema que mantém o ser sempre uno. Ele funciona no nosso nível físico e no nosso nível mental. Então, por estudar esse fenômeno é que eu sei que, né, a repressão, a negação de certos aspectos em nós faz com que nós nos desequilibremos. Ou seja, essas forças se desequilibram para ver se a gente se recupera. Ela não está querendo destruir. Qual é a maneira mais fácil de fazer isso, Casareto? E qual é a maneira mais fácil para conseguir mais fácil é isso que nós estamos fazendo. Você sabe como você é forte. Você sabe quando você enfia uma coisa na cabeça, é o demônio.
Você sabe que você é inteligente para conseguir o que você quer. E que você é audaciosa. Não vai mais ficar engolindo sapo? Não. Se você é a pessoa capaz de se virar na sociedade, por que vai engolir sapo? Não vai engolir sapo. Você assume essa que se vire a qualquer custo? Não, eu já fiz isso várias vezes. Já fiz. Então você não pode, doravante, confiar em você, que se a situação começar a ficar diversa, você não vai aguentar mais sapo nenhum. Você vai tomar rumo da sua vida. Eu já fiz isso até com o meu primeiro casamento. Chegou uma hora que eu tava tudo ruim, não tinha acerto. Aí eu cheguei a um ponto, falei, bem, não vai sair, então vou eu. Peguei meu filho, minhas coisas e fui embora. Deixei isso, tudo, Gaspareto. Não levei nada, hein? Eu tenho certeza de que você não precisa, porque você faz tudo de seguida. Foi. Agora, vai negar isso, como é que vai ficar? Doente. É verdade. É isso que eu digo. É essa força que você tem, que você não pode negar. Respeitou, talvez eu precise voltar a usá-la novamente. Eu acho que eu estou inativa. Talvez. Agora é o que eu estou sentindo. É isso daí. Ela tá meio parada naquela, mas sabe, com os pensamentos meio ruins acerca dela ainda. Meio de coitada. Que é a última coisa que ela é, pelo amor de Deus. Eu quero saber aquela lá. Aquela lá que vai. Cadê ela? Vai pra fora. Essa daí é que realmente eu preciso colocar em prática. Ela existe. Eu não quero ver isso. Eu quero sentir ela no teu corpo. Vai, eu quero que você pegue ela. Deixa ele pegar essa infeliz, coitadinha, que tem que se submeter. Que ela não é de se submeter a nada. É participante, é construtor, mas não de submeter. Você não é de se submeter a nada. Você é de participar. Você é de contribuir. Você é de fazer, mas não de ficar engolindo as coisas. Não, isso não. Eu realmente sou uma pessoa que quando não concordo, eu falo. Mas eu quero ver essa fortuna no corpo. De que jeito? Como que eu faço quero que isso? você sinta ela. Como é que é ela aí dentro? Essa energia. É forte, é grande. É um mulherão, né? É uma pessoa confiante. Eu sou confiante. Tá de contato com ela? Sem preconceito, vai assumir ela 24 horas por dia, vai ser ela, não importa o que diga ou o que a cabeça pense, não importa a situação, você vai ser ela, você não vai ter mais síndrome. Graças a Deus, por causa dela, que eu não tenho crises há muito tempo. E não tive... então tá explicado exatamente que eu tô tentando ajudar você a assumir. Assim, quanto mais você fobias, né? Eu fui uma pessoa que realmente não tive nenhum tipo de fobia, então isso me ajudou bastante. Deus, você entendeu? Entendi. Neguei, vou ficar louca. Assumi, tô ótima. Com certeza. Eu entendi, sim. Agora eu quero saber da Edilene, Edi. Edi, como é que nós vamos? Você vai largar essa menina? Já larguei. Acho, pelo amor de Deus, me para de proteger ela, porque ela só fez papelão. Só. Eu quero ver a perua. Como é que é a perua? Eu quero ver a perua no corpo. A perua no corpo. Nossa. Eu quero ver essa perua. Eu quero Pior que eu sou piruona mesmo. Doidona, não tô nem aí pra nada. Falo que vim da minha boca, eu falo, ofenda quem ofender. Tudo desse jeito. Tô nem aí pra nada. Eu fiquei pior agora, eu acho. Eu acho que eu fiquei com raiva de mim como eu era antes, porque eu era essa perua. Eu era, põe como chama ela nas costas, tô indo, mãe, tô voltando. Minha mãe, assim, muito, graças a Deus, eu tenho... Muito legal. Assim, muito amiga. E assim, ela nunca gostou muito de que fiquem muito em cima dela. Cada um legal. se vira. Essa mãe saudável. Cada um se vira da sua forma. Não é mãe física que nem vocês têm, mãe saudável. Então é assim, mãe, tô indo, mãe, cheguei, mãe, eu nunca ficava com o negócio, tô doente, né? Pra mim era nada. Eu não tinha nada. Olha a tua força. Fazia. E aí? Tava nem aí. Aí quando você começou a negar isso? Pronto. Quando? Como é que foi? Aquele negócio do emprego? Foi como eu comecei a não ser mais tem a que Karine. maneirar, tem que ser como os outros querem, porque senão, gente, aí você aprendeu, meu bem, o emprego não vale a minha saúde. Eu sei que a gente precisa lidar com as coisas, mas não vale. Não gosto de ser mandada, Gaspareto. Isso! Eu não gosto que mandem em mim. Eu também não gosto. Eu não gosto. A professora brigava. Eu só finge que eu obedeço. Falo, tá bom. Aí eu faço tudo como eu quero. A moda brasileira. Porque brasileiro fala, e faz do jeito que quer. Gente, como é gostoso a gente ser impossível.
Ai, Gaspar, você é impossível. Ai, que delícia, né? Ninguém pega, né? É tão gostoso ser impossível, né? Mas é que está. Veja bem, não gostar de ordens, eu não aceito ordens, mesmo. Não quer dizer que eu não possa entender que certas coisas, aqui eu estou fazendo um trabalho, nós fazemos um trabalho de equipe, certas coisas precisam ser feitas. Eu sou cooperativo. Eu não aceito ordem. Se me mandar, eu saio daqui agora e acabou. Mas eu sou cooperativo, porque não pode haver trabalho sem cooperação, gente. Ou sem respeitar funções. Claro, alguém tem que me dizer. Meu diretor falou, falta 5 minutos, tem que respeitar os 5 minutos. Então, claro, isso eu existo. Mas ordem, assim, não é nem bom. Não gosto. Eu também não gosto de ordem, não. Agora, quem não gosta de ordem, tem que ser muito autossuficiente para manter na vida. Exatamente. Eu fui ser quem eu não era. Agora eu fiquei pior. Agora não tô nem aí para os outros mais. Que porque ótimo. Antigamente, a minha amiga estava sofrendo, eu sofria junto com ela. Aí eu chegava em casa, mãe, porque a fulana de tal, assim, ela, Karina, deixa ela. Para com isso. Claro. Você não tem que pegar o problema dos outros, né? E eu pegava muito, agora eu não tô nem aí. Eu fico com uma raiva. Eu tô meio estranhando as pessoas. Eu saio na rua, para mim, todas as pessoas para mim são estranhas. Parece que eu fiquei com, não raiva, não é a palavra certa, mas parece que eu aprendi tanto, Gasparito, com algumas coisas, que eu fiquei um pouco mais, não quero saber. E é um tempo, é um tempo você pra tem mim. que aprender. E mais. Eu sou essa assim, e o trabalho que eu vou fazer, o que eu vou escolher de carreira, eu vou escolher aquilo que tem a ver com o meu jeito, para dar certo. Porque você vai escolher, às vezes, uma profissão que não tem nada a ver com você não vai dar certo. Uma profissão que você tem que ficar parado na frente do computador, para você que tem um fogo no rabo, meu bem, não vai dar certo. Não dá. Agora, para quem tem um temperamento bem calmo, quer ficar no computador, vai ser ótimo, muito concentrado. Isso depende da pessoa, tem gente para tudo. Não é, gente? Agora, você tem que respeitar o seu temperamento. Agora, você sabe que fazer essa, tipo, vou fazer média com os outros, não dá certo. Não deu certo. Para você tem que ser uma coisa mais atirada, com uma certa ousadia. Vocês estão percebendo a questão da ousadia aqui, como é constante? Com certeza. Embora as ousadias possam ser diferentes, ousadia é uma coisa séria. Você negou ousadia, o teu grau de ousadia, o teu jeito de ser ousada, você vai pirar, você vai ter medo. Ai, que gente boa. Espírito ótimo da Denise, né? Super 10, super em frente, super decidido, né? Meu Deus do céu, como é bom a gente que aceita a gente, fazer o que quer da gente, ir na coragem da gente, fazer as coisas do nosso jeito. Sabe, eu acho que em certos momentos a gente aprende a lidar com o mundo, mas quando começa com esse negócio de ter que negar a gente para se adaptar, e esse negócio não dá certo, não. Olha, eu tô meio preocupado aqui com o Esteban. O Esteban é enrolado, menina. Será que eu vou conseguir ajudar o Esteban? Eu não sei. Mas pera, o Esteban eu vou dedicar um pouco mais de tempo, logo depois do nosso intervalo. Estamos aqui trabalhando com medo, repressão, desrecalque, aceitação de si mesmo, o que é se equilibrar consigo para não estar uma série de problemas pra gente. Esse negócio, às vezes, de aceitar tudo é ruim. Quando a gente está se adaptando de forma a lesar a gente, aí não tá bom, melhor largar tudo, entendeu? Até um certo ponto a gente consegue legal se adaptar, mas é quando começa a lesar, já a conversa tem que mudar. Pois é, gente, eu quero falar para vocês que o Meta Center está aberto, um grupo de terapeutas que eu treinei para fazer esse tipo de aconselhamento que eu faço nessa minha linha de trabalho, que a gente tem trabalhado muito juntos. E lá no Metacenter, então, você vai lá, você faz uma consulta, porque, eu queria muito um tempo com as pretas. Não dá, eu não tenho tempo para fazer isso. Então, tem pessoas que fazem isso e com quais trabalham comigo, entendeu? Então, você vai, tem sua hora, conversa, coloca o seu problema, eles vão trabalhar a mesma abordagem que eu trabalho, porque eles são treinados por mim, tá? E o telefone lá do Metacenter, toma nota para você conhecer, porque é um spa maravilhoso, que tem 1000 serviços e você vai gostar, tá? 6163-4642. 6163-4642. Agora eu quero falar com o Esteban. Esteban, você é enrolado, você não sei não, você é um baile, hein? Você vê só? Você tá fazendo 10 anos de terapia, menino? Não foi direto, né? Não foi direto, vamos direto, vamos tentar direto, porque se você reconhecer bem aquele ponto, ou talvez até você já tenha reconhecido, é que nós não estamos nos entendendo aqui. Como o Carnanilson até já reconheceu, mas devagar a gente foi se entendendo. Né? Porque se você não está tendo a síndrome, é porque alguma coisa você deixou de fazer. Ou seja, você começou a respeitar aquilo lá.
em você, nesse seu processo de terapias e crescimento e tudo mais que você fez, né, você deve ter aprendido e aceitar alguma coisa em você que você negou e sem por dúvida. isso produziu. Você já entendeu? Sem dúvida. O que você identifica em você? Não, sem dúvida. Primeiro pode não parecer assim, eu tenho um gênio muito forte, sou humanista demais e eu acredito assim, que o fato das síndromes terem ocorrido primeiramente foi por absorver problemas demais de pessoas, isso sim é um fato. E ao absorver, o que é que você cortou em você? Atualmente eu sou mais objetivo, eu procuro sentir muito mais eu do que só as outras pessoas e tudo para as outras pessoas e nada para mim. Tá. Isso é um fator importantíssimo. Tudo, porque, sem dúvida, veja bem, se você não puser você em primeiro lugar, portanto você não pode viver. E isso é um sufoco que tem um preço caro de depressão, de uma série de irregularidades. Não que a gente, porque no mundo que nós crescemos assim, tudo para os outros e nada para a gente. Ou, se a gente for para a gente, tem que negar tudo para os outros. Não é assim, gente. A gente pode estar muito bem com a gente, fazer as nossas coisas, e também pode fazer as coisas para os outros. Tem hora que é um momento em que você dedica um pouco mais aos outros. E tem hora que você vai dedicar a você. Agora, eu não vou fazer nada que vocês podem morrer. Eu não vou fazer nada que eu não estou com vontade. Que eu não sinto aqui dentro. Isso é um problema, é um juramento meu. Eu não me interesso com as necessidades do mundo, não foi eu que criei. Mas aquelas que tem algo que me toca, eu sinto uma vontade, eu vou e faço. Isso eu não sinto vontade. Eu não faço por dever. Eu não faço nada por dever. Eu não vou fazer nada por dever. Eu prefiro morrer que fazer por dever. Ou eu faço com alma e verdade, ou eu não faço. É uma opção minha. Por quê? Toda vez que eu fui me forçar porque é meu dever, eu me arrebentei. E não ganhei nada. Toda vez que eu fiz as coisas porque eu senti aquela coisa, aquela empatia, aquela vontade, aquele sentimento, aquela coisa, eu só fui bem na minha vida. Você está entendendo? Então eu não me submeto. Mas será que as pessoas hoje, em dia, com essa quantidade de pessoas com síndrome de pânico, elas vivem isso mesmo? Todo mundo está fazendo tudo aquilo contrariado? Todas. Veja bem, principalmente se elas já experimentaram na vida ser mais livres. Houve momentos em que elas se soltaram, em que elas foram mais elas e aquelas forças estavam bem claras, bem evidentes. De repente, como você que já foi, mostrou que era capaz de tudo. De repente, envolvido por um contexto, por umas mensagens besta, começa a negar. Parece que ali dentro não aceita, que se revolta, algo se revolta, entendeu? E dá a síndrome. Tanto que eu tenho curado as pessoas como? Eu faço isso que eu estou fazendo com você. Se você entender agora, volta, assume aquilo e perceba quanto aquilo é importante. Respeita isso na tua vida. Faça a tua vida com isso. Dane-se o resto. Né? Dê a você esse apoio por isso. Aceite isso. Todo mundo que fez isso não tem mais síndrome nenhuma. Nenhuma. Não precisa fazer anos de terapia. Não. Eu sinto muito, mas é rápido. Se quiser, é rápido. Porque está bem claro e bem compreendido o processo. Negou forças fortes do nosso temperamento, síndrome do pânico. Acabou. Aceitou, jogou fora aquela besteira, voltou, aceitou, deixou fluir, sumiu. É só isso. Eu estou vendo isso a todo momento. Porque como todo mundo sabe que eu curo rápido, vem todo mundo atrás de mim. É sempre o mesmo processo, sempre a mesma técnica. E sempre o mesmo resultado. Eu estou falando isso. E vocês podem experimentar, vocês que estão dentro disso, vocês podem experimentar e ver. Porque é muito simples. Se acharam que a coisa era muito complexa, não é. Ela é mais simples do que é. É muito dolorida, é horrível. Mas não é assim complexo. Você está entendendo? Porque eu tenho conseguido resultado com centenas de pessoas. Mas eu tenho que achar o que é que você negou. Junto com a pessoa, eu tenho que achar junto. Às vezes isso dá um trabalho. Na medida que sente, você vai começar mesmo, né? Se eu começo a ver a tua vida, toda vez que eu neguei ou que eu fui mais assim com isso, minha vida foi horrorosa. Toda vez que eu soltei mais, que eu fui mais confiando naquilo, aceitando aquilo, minha vida foi ótima. Aí a pessoa mesmo na vida dela, ela começa a perceber. Aí ela controla. Ela não nega mais e ela não tem mais esse problema. Porque ela sabe que se ela negar, ela vai ter um problema. Aí está na tua mão. Não é remédio, não é médico, não é terapia, não. Está na tua mão. E é isso que eu passei para você. Gente,
Vê lá, hein? Vê lá o que você vai fazendo com você nesse mundo que tanto escuta a bobagem dos outros, porque os outros. E você vai deixando tua cabeça ficar louca. Uma hora você vai se perdendo de você vai entrar numa ruim, hein? Calma. Não acha que você tem que aceitar tudo e que se adaptar a tudo, não, hein? Tem coisa que é grave. Vê lá. Ah, mas é porque eu amo. Eu tenho medo que ele vá embora. Aí já começa. Olha o que você vai fazer. Tem preço, hein? Até um ponto a gente pode maneirar. Mas tem um ponto que vai ofender muito, vai desequilibrar a gente, vai machucar. Toma cuidado, porque você é que tem que zelar por você. Não tem mais ninguém, não. Só tem você para zelar por você nesses aspectos, tá bom? Eu vou falar por aqui. Na semana que vem, Esse é o último da semana, é mesmo? A semana que vem a gente tá junto, segunda-feira, tá? Até lá.